Olá pessoal, aqui é o Wilson e hoje nós vamos falar sobre formas geométricas e como usá-las em nossos desenhos, beleza? Então, fique nesse vídeo até o final e vamos lá! Olha, eu trouxe aqui para vocês algumas formas geométricas mais populares, mais simples, tá? Eu gosto de interpretá-las como formas arredondadas e formas poligonais, porém, eu trouxe aqui alguns nomes para apresentar para vocês. Eu tenho aqui o círculo, o triângulo, o quadrado, hexágono e o retângulo. Ok. Eu interpreto de outra forma. Eu vejo um polígono com 3 lados, um polígono com 4 lados, um polígono com 6 lados e um retângulo também. No caso, seria um polígono também com lados diferentes. Tá? Mas eu preferi trazer aqui um nome também matemático, um nome geométrico dessa forma, para que vocês também comecem a ter um pouco de familiaridade. Ele é muito conhecido, todo mundo sabe o que é um triângulo, né? Porém, se pegar o triângulo, existem vários formatos do triângulo, né? Esse aqui, por exemplo, é um triângulo, no caso, equilátero, que tem todos os lados iguais, certo? Então, se você vai se aprofundando dentro desse conhecimento das formas geométricas, vocês vão começando a descobrir que cada triângulo tem um porquê e um nome específico. E nós não vamos entrar nesse quesito, nós vamos ficar apenas na parte do desenho mesmo. Por isso, no desenho eu gosto de interpretar apenas como formas arredondadas e formas poligonais. Simples, não tendo que se adentrar muito em nomes. Mas, o que eu quero com esse exercício? Primeira coisa, agora que eu estou vendo quais são as formas geométricas que nós vamos usar, ou as mais usadas talvez, eu vou tentar desconstruir elas. A minha ideia é mostrar para vocês aqui como eu faria para desenhar essas formas geométricas se eu tivesse que desenhá-las o mais próximo das suas proporções, ou seja, um círculo mais próximo do perfeito, um polígono e por aí vai, beleza? Então, como eu faço isso? Usando as medidas no desenho, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou habilitando aqui as camadas para vocês irem observando os gráficos que eu criei de como eu usaria essa estratégia para fazer. Certo? Então, observando o objeto, eu vou imaginar linhas. Essas linhas que eu vou imaginar, elas têm um nome. Eu as chamo de linhas auxiliares, tá? As linhas auxiliares, elas são linhas que vão me ajudar em algum momento do meu desenho, tá certo? Então, eu vou sempre usá-las quando for necessário, tá certo? Em qualquer momento do desenho, em qualquer lugar que eu precisar, eu vou lá e traço uma linha auxiliar, tá certo? Ela tem esse fator de estar ali para nos ajudar quando a gente está desenhando, beleza? E nesse caso, eu vou apresentar algumas linhas um pouco mais técnicas, talvez para vocês também. São linhas auxiliares, tá? São linhas horizontais e verticais. Porém, nesse papel aqui agora de representar o círculo, eu irei chamá-las também de linha de eixo. Alguns momentos, essas linhas principais que a gente começa o desenho, no caso aqui eu estou começando com um gráfico de X, né? Esse gráfico, ele está, no caso horizontal e vertical, ele pode também ser diagonal, mas pode estar com as linhas nessa inclinação, como também nessa inclinação. Então, eu usei aqui esse posicionamento, parece uma cruz ali, né? Essas linhas, elas se chamam de linha de eixo e elas marcam o centro do meu objeto, ok? Muito bem, o que eu vou fazer? Para eu desenhar um círculo, eu vou observar que apenas essas linhas aqui não me ajudam. Eu vou precisar de um pouco mais de linhas para poder me ajudar aqui a fazer esse círculo. Nesse caso, eu vou habilitar mais linhas. Nesse caso, eu vou traçar assim, mais diagonais. E aí o que acontece? O que acontece? Eu consigo encurtar as distâncias com isso, tá? E daí, o próximo passo é marcar o centro desse cruzamento de linhas. No caso, ele representará o centro do meu círculo, tá certo? E o que eu vou fazer? A partir do momento que eu definir que aqui é o centro, o pivô do meu círculo, eu vou criar medidas para cada direção. Entendeu? Só que essas medidas, elas devem ser iguais. Então, a partir do momento que eu definir uma medida aqui, eu vou replicar ela em todas as direções. No caso, ela vai ficar dessa forma. Eu estarei clicando, fazendo risquinhos e marcando aqui o meu desenho. Com isso, eu consigo depois, por último, facilmente delinear o círculo de uma forma mais fácil. Beleza? Nós vamos ver isso agora com o triângulo. O triângulo eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de fazer o centro desse triângulo, o meio,
eu vou marcar o ponto central na base. Então, o primeiro gráfico que eu vou fazer, que são as minhas linhas de eixo, eu vou desenhar uma linha de base e vou traçar uma linha na vertical, no caso, bem no centro, e ela vai cruzar com a linha da base. Essa linha da base, ela vai marcar o que eu chamaria de centro do meu triângulo. O centro está na base, olha que coisa diferente, né? Então, isso faz muito sentido quando você começa a enxergar essa forma com tridimensionalidade. Geralmente, os pivôs sempre estão na base quando são objetos como esses, tá? Que no caso é um triângulo, ou uma pirâmide, um cone, no caso, se você fazer em 3D. Beleza? O próximo passo, então, a partir do meu ponto central, vai ser definir medidas. Eu vou definir as medidas da minha base, ok? Porém, eu não vou fazer igual eu fiz com o círculo, que eu peguei uma medida e repliquei ela nas outras linhas. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque esse triângulo que eu estou fazendo aqui, ele é um triângulo equilátero. Então ele tem os lados iguais. A lateral daqui, a lateral da base são do mesmo tamanho. E se eu pegar a linha da base e movimentar ela aqui e marcar o ponto lá em cima, eu vou ficar com a altura maior que a largura. E isso vai ser daí um triângulo isósceles, se eu não me engano. É isósceles. Ou seja, onde a altura dele é maior que a base. E não é isso que nós queremos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar então toda a medida da base e vou pegar ela aqui e vou movimentar ela até que ela se encontre com a linha central, a linha do eixo. Ok? E eu vou fazer isso para os dois lados. E com isso eu vou conseguir essa forma de uma maneira bem simples. Ou seja, vai ficar um gráfico mais ou menos desse jeito aqui, ó. Eu pego a base e replico nas laterais. E com isso eu consigo também traçar de maneira muito simples o delineado do meu triângulo. Ok? Vamos lá. Próximo passo. O quadrado é a forma mais fácil que nós temos para representar dessa forma geométrica, tá, pessoal? Basta eu representar as linhas do eixo, né? Cruzando elas, marco o centro, marco as distâncias para cada lado, e com isso faço as linhas paralelas na horizontal e na vertical e eu consigo então o meu quadrado de uma maneira muito fácil. O nosso hexágono, eu tracei um caminho diferente, um pouco mais complexo, eu diria. Porém, quando eu fiquei observando esse objeto, eu fiquei pensando como eu faria ele, né? E o que eu fiz foi pensar em fazer isso aqui primeiro. Vou primeiro marcar o círculo. Nesse caso, ó, eu vou desenhar literalmente o círculo como eu desenhei aqui. Vou apagar algumas linhas e irei começar a traçar. O que acontece? Eu vou literalmente fazer marcações. Ó. Esse espaço, ao invés de eu dividir uma vez no meio, eu vou dividir em duas vezes. Entenderam? Eu vou traçar dessa maneira. E por último, vou fazer marcar o centro e vou replicar as medidas agora. A partir do centro, eu vou fazer essas marcações dessa forma e com isso facilmente criar o meu polígono. Tá certo? Mas vocês viram que é um pouco mais complexo esse objeto, tá? Agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como eu interpretaria o retângulo. O retângulo nosso aqui, ele é dois quadrados juntos, então na horizontal. Então, ele é bem fácil de fazer, tá? Então, o meu primeiro passo vai ser representar, no caso, as linhas do eixo. Eu estarei, no caso, marcando o centro, fazendo as marcações que eu faria para fazer o quadrado. Então, essa distância, eu vou replicar ela para cá, nessa direção. Farei o mesmo para o outro lado. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Então, vai ficar, no caso, uma marcação assim. E por último, eu irei fazer igual o caso do quadrado. Eu vou traçar linhas paralelas, horizontais e verticais e conectar os pontos. Muito simples, tá? Então, vocês percebem como, no caso, não é tão complicado se vocês passam a observar o objeto e a usar as linhas auxiliares, as linhas do eixo central dela, para tentar encontrar a estrutura geométrica desse objeto que nós estamos observando. Isso seria o mesmo, é uma técnica de desenhos esquemáticos, desenhos estruturais. Você começa a desconstruir o que você observa para daí então você criar, no caso, o objeto que você está fazendo. Mas vamos lá, vamos aplicar isso na prática. Antes, eu vou fazer o que eu fiz aqui, eu vou fazer no papel, tá? No meu caso aqui, eu estou usando o Photoshop, tudo bem? Então, eu vou pegar um papel em branco, tudo bem?
e vou desenhar todas aquelas formas geométricas para nós. Uma coisa que eu quero fazer antes de iniciar esse processo de desenhar as formas geométricas, eu quero passar um exercício no caso de aquecimento, que eu estou recomendando que vocês façam. Não precisa fazer sempre, mas se vocês ficam muito tempo sem desenhar ou estão começando, querem pegar um pouco de habilidade, é legal vocês fazerem alguns exercícios de aquecimento, tá certo? Inclusive para poder soltar a mão, soltar o traço de vocês. Esse exercício ele é muito simples, tá? Vocês vão simplesmente traçar, vão riscar círculos, vocês vão riscar quadrados, vocês vão tentar fazer triângulos, né? Olha só. Vocês vão tentar fazer polígonos, né? O polígono que nós fizemos ele é bem mais complicado do que parece, né? Olha só. Então, vocês vão simplesmente brincar, experimentar, soltar a mão. O segredo é vocês liberarem o braço, não terem contato com a... Pode ter um contato aqui às vezes, pode ter um contato aqui às vezes, pode ter um contato aqui às vezes, mas o ideal é que vocês mantenham o braço sempre solto para fazer esse exercício com uma destreza melhor. Vocês podem brincar com linhas retas, vocês podem brincar com linhas diagonais. Até uma dica, ó, tá vendo? Deixa eu criar uma folha nova. Não precisa gastar muito papel com isso, vocês podem gastar a mesma folha, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Experimentem traçar uma linha no mesmo lugar, ó, tá? Tentem fazer essa brincadeira, ó, onde vocês riscam de forma grande, passando com o papel, mas que vocês consigam passar sempre no mesmo lugar, ó. Quanto mais vocês conseguirem essa habilidade, melhor, certo? E daí assim, feito isso, feito esse aquecimento, não precisa gastar um monte de folha de papel, não precisa perder muito tempo com isso, mas após vocês terminarem esse exercício, vocês devem estar perguntando, será que com isso eu consigo fazer linhas perfeitas? Não. Isso é só para um aquecimento, é só para vocês melhorarem o movimento com o desenho. No entanto, existe uma dica que eu quero passar para vocês conseguirem fazer uma linha o mais retinha possível, ou com o máximo de detalhamento possível. O segredo é usar traços curtos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar curto, ó. Tá vendo? No caso aqui, esse pincel ele tem um brush diferente, tá? Deixa eu trocar aqui. Olha só. Então, vocês começam a... Ele fica meio espenteadinho, como se fosse um fio de cabelo, né? Mas faz parte do processo, tá? Depois vocês vão fazendo um refinamento apagando ele. Porém, a melhor maneira que vocês podem ter de criar uma linha o mais retinha possível, sem ter que contar com a sorte de pegar e riscar do nada, assim, ter essa habilidade de fazer isso mesmo. Então vocês conseguem, por exemplo, traçar de uma maneira muito, seja curva, seja reta, de uma maneira muito mais tranquila, fazendo traços curtos de cima para baixo, da esquerda para a direita para quem é destro e o contrário, no caso, para quem é canhoto, de cima para baixo e da direita para a esquerda. Beleza? Então tá aí essa dica para fazer um traço mais retinho. Vocês podem brincar, por exemplo, com diagonal, ó, traços curtos, tá certo? Vocês conseguem, por exemplo, criar uma paralela com ela. Vocês conseguem, tá vendo? Juntar as habilidades, tá? Do exercício anterior com essa, traçando curto, vocês conseguem ir aperfeiçoando cada vez mais o traçado de vocês. Isso aí é uma dica para que vocês consigam ter uma desenvoltura melhor na hora de riscar, seja no papel, seja aqui no caso no digital. Tudo bem? Então, feito esse exercício, nós vamos então fazer aqui as nossas formas geométricas, tá certo?
Todas elas, se vocês observar, eu iniciei pela linha central, pela linha do eixo, né? Fiz um corte aqui no seu centro. Essa linha de eixo central cortando o seu desenho, o que ela faz? Ela ajuda vocês a equilibrarem e colocarem o desenho no lugar que vocês desejam. Então, usem a linha central e a linha de eixo para vocês posicionarem o objeto dentro do papel de vocês. Qualquer que seja o desenho, se vocês aplicarem essa técnica, vocês vão perceber como fica fácil de resolver essa questão de posicionar o desenho no papel. Não vai ter mais aquele negócio de vocês começar a desenhar aqui e acabar o papel. Não. Vocês usam essa técnica e isso vai ser resolvido. Valeu? Então, fiquem de olho nas linhas de eixo, tá certo? Usem elas para centralizar o objeto de vocês dentro do papel, tá certo? Então, fica essa dica e agora o que eu vou fazer? Vocês devem estar se perguntando, sei olhar uma forma, sei quais são as formas geométricas, eu sei olhar elas, eu sei imaginar as linhas auxiliares, eu sei colocar isso em prática, mas como isso vai me ajudar se eu olhar uma coisa? Se eu pegar um desenho, se eu pegar uma fotografia, como é que isso vai me ajudar? Agora eu vou passar a dica para vocês. Tem aqui do lado uma atividade para a gente explorar essa questão aí. E nós vamos pegar esses desenhos aqui e vamos traçar em cima deles. Essa é a tarefa. Nós vamos riscar por cima do desenho para a gente imaginar onde seria essas linhas centrais. Se eu estivesse olhando esse desenho, onde eu colocaria as linhas? Tá certo? Essa é a nossa brincadeira, ok? Eu vou disponibilizar essa folha para vocês poderem imprimir e fazerem essa atividade, tá certo? Ela vai estar no link aqui embaixo, download, para vocês baixarem esses mesmos desenhos aqui, só para vocês poderem colocar em prática. Esses desenhos, eles são do artista, não sei se é Walter Tupi, tá? Ele tem, se vocês pesquisarem ele na internet, ele tem uma série de desenhos muito legais. Vale a pena aí vocês colocarem esse cara na galeria de referências de vocês, para vocês poderem estar aprendendo com ele também, observando o trabalho do cara. Muito bom, tá certo? Muito bem, vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Nós vamos observar algumas dessas formas, eu não vou desenhar todas elas. Porém, nós vamos tentar aplicar a interpretação de olhar essa imagem, que é uma imagem complexa, e tentar simplificar ela, transformando em forma geométrica. Vamos pegar esse exemplo aqui da nossa tiazinha que está andando com a sacola de compra, né? Tá? Não é uma regra, pessoal, que eu pegue e desenhe sempre a mesma forma, do mesmo jeito. Há várias maneiras de você olhar um desenho. Toda vez que eu olhar esse desenho, eu consigo interpretar de uma maneira diferente. Traçar as minhas linhas auxiliares aqui, minhas formas geométricas, de uma forma diferente. Então não existe uma regra, não existe um jeito de ser feito, sabe? Vocês têm uma liberdade de literalmente ver a melhor maneira para vocês. Olha só que interessante, tá, pessoal? Conseguiu enxergar aqui umas formas geométricas aqui, né? Olha só. Então, percebam que existem várias formas de você interpretar, essa aqui é uma delas. Se eu fosse olhar esse cara aqui do lado, eu também vejo ele dentro de um quadrado, olha só. Vejo dentro de um quadrado. Não é de um quadrado, é meio retangular, né? Na verdade, o enquadramento dele é meio retangular. Porém, olha só, se eu traço uma linha aqui na diagonal, se eu traço uma linha aqui na diagonal, ok? Olha que interessante, eu começo a encontrar algumas coincidências, algumas convergências de traços aqui, né? Isso é bacana, pessoal, porque vocês conseguem interpretar algumas questões, tá? Olha uma coisa bem doida aqui, eu risquei uma linha pensando num triângulo aqui, ó. Mas ó, posso fazer isso aqui também. Uma coisa bem maluca, tá? Mas acabam que elas coincidem, né? Então, se eu traçar essa linha aqui embaixo, olha só. Eu começo a criar um diagrama em cima de formas geométricas, em cima da minha imagem. Eu começo a encontrar algumas medidas reais do meu desenho, né? Esse é o grande objetivo. Olha esse cara aqui, por exemplo. Esse cara aqui, literalmente, ele parece um quadrado, né? Olha que coisa
é literalmente um quadrado, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, assim, vocês percebem que três formas diferentes, eu poderia, inclusive a mesma, riscar de maneiras diferentes ainda. E não é só quadrado, triângulo, eu posso, por exemplo, esse cara aqui, por exemplo, ele parece muito um círculo, ó. Estou pensando nele inteiro aqui, ó, um círculo. E ele tem um outro círculo menor aqui, ó. Certo? Então, com isso eu posso criar algumas linhas agora, ó. Encontrar algumas medidas, né? Algumas medidas que podem vir a ser funcionais para mim, tá certo? Olha só, se eu fosse pegar, sei lá, vamos pegar aqui essa moça aqui, que ela parece ser bem complicada, né? Olha só, a base dela é uma elipse, aqui é um triângulo, aqui nós temos um retângulo. As pernas dela eu tenho aqui um triângulo, aqui eu vejo um retângulo e aqui eu vejo um círculo. Então, vocês conseguem observar qualquer coisa, qualquer imagem, e vocês conseguem riscar por cima delas imaginando. E assim, não é uma forma única de fazer. Por exemplo, eu vou desabilitar aqui, ó. Eu vou pensar de novo nesse cara aqui, que ele parece muito quadrado. Será que ele só pode ser quadrado? Será que não existe outra forma de pensar nele? Eu vou pensar nele de uma maneira diferente agora, olha só. Vou pensar nele como um triângulo. Ele também pode parecer um triângulo, não pode? Olha que coisa interessante, ó. Só usando triângulos eu consigo pensar nele também. Olha que coisa interessante isso aqui, cara. Eu consigo criar todo um diagrama. Para quem mexe com... Vou colocar aqui a linha central, ó. Né? Para quem mexe com grid, com design, né? Está começando a se identificar aqui, né? Começa a entender, fala, quando eu olho uma coisa, elas se parecem com linhas e pontos, né? Ângulos e etc. Começa a criar um grid, né? Um grid. Mas é por aí, tá? Você consegue realmente imaginar essas linhas em qualquer imagem e você começa então a pensar, putz, se eu consigo enxergar essas linhas aí, e agora? O que eu posso fazer com ela? Vou ensinar para vocês. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui essa tiazinha, no caso, essa senhora simpática, e eu vou replicar ela grande aqui do lado, ó. Ela é um desenho, ela é mais comprida do que alta, né? Ela é mais horizontal a imagem dela. Então eu vou meio que pensar nisso, no enquadramento dela aqui, ó. Olha como a dica para colocar o desenho no papel, ela se fortalece ainda mais agora, tá? Como ela realmente faz todo sentido. Funcional para a nossa técnica. Opa! Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho um triângulo, né? Eu tenho um retângulo. Então, pensando aqui, enquadrando eles, é como se eu dividisse em três partes iguais. Né? Certo? Então, nessa primeira parte aqui eu tenho um triângulo. Eu vou fazer mais baixinho aqui, porque na verdade eu preciso dar equilíbrio natural para minha cena, né? Então, a medida que tem aqui, ela vai ter mais ou menos aqui também. Eu acho que ficou meio grande, né? Vocês já devem estar observando aí. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou desenhando maior aquela senhora, usando as formas geométricas para me ajudar. Tá certo? E se eu já conheço um pouquinho de medida, eu já consigo corrigir ela, deixar ela mais certinha, essa estrutura geométrica que eu estou fazendo, né? Muito bem, olha, se eu olhar aqui, por exemplo, e tentar, sei lá, aqui no meio de novo, eu vou literalmente fazer isso aqui, ó. No meio. Então eu tenho essa marcação. Essa marcação ela vem até do outro lado. E ela vai mais ou menos assim. Ele acabaria meu desenho, né? Ó. O que mais eu tenho aqui de braço? Eu poderia... Ah, sim. Aqui o rosto dela. Então tá bem tanto. E agora eu posso traçar uma linha que se coincide ali. Então vocês percebem que eu consegui literalmente delimitar o espaço onde essa senhora ocupa no meu papel de uma maneira muito simples. Estou até limpando aqui agora para poder ficar mais fácil. Então assim, pessoal, usem essa regra para vocês também colocarem o desenho no papel de vocês. Ela acaba sendo muito importante, porque vocês conseguem obter resultados aí muito satisfatórios. Você pode fazer isso com qualquer coisa, tá? Vamos tentar de novo. Ó.
Vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar esse cara aqui quadradão. Vamos pegar ele, mas não vou ser mais fácil, mas ó, ele é meio retangular. Então, se eu for pensar nisso, eu vou pensar que esse cara, a linha central dele está aqui, bem torta, né, para variar. Eu quero a base dele mais ou menos aqui assim, ok? Muito bem, então. Pessoal, vejam como não é difícil, tá? É muito simples quando você começa a entender. Tá aqui o meu desenho, eu já sei onde eu vou colocar ele no meu papel. Ele já está centralizado na minha folha. Usando o quê? Usando formas geométricas. Então, aprendam a enxergar as coisas, as imagens, as cenas do mundo ao redor de vocês e tentem transformar elas simplificando em formas geométricas. É uma forma que vocês têm de observar uma cena complexa e transferir ela para um papel, por exemplo. Certo? Então, beleza, pessoal? Era isso e até a próxima.